Ok. Boa noite, Pai do Senhor. Me chamo Ariadne e o nosso grupo hoje vai encerrar esse ciclo de apresentações sobre o panorama do Antigo Testamento, apresentando os livros proféticos. À medida que cada um dos meus colegas forem apresentar o livro deles, eles vão se apresentar para vocês. Né? Para começar, eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui. Iniciar nosso trabalho. Eu queria pedir 2 voluntários, um homem e uma mulher. É bem objetiva, não é constrangedora, tá? Aí eu vou explicar rapidinho para vocês. Pode vir, né? Como vai funcionar a nossa dinâmica. Nós vamos vendar vocês. Pode ligar. Antes de vocês colocarem a venda, aqui nesse prato, depois que vocês estiverem vendados, eu vou jogar alguns objetos. E vocês vão ter que identificar apenas pelo som que objeto é esse. Tá? Assim que eu jogar, vocês já podem dizer, tá? Que objeto vocês acham que é. A cada acerto, vocês ganham um ponto ali pro professor. Tá? Vocês podem vendar os olhos de vocês. Os dedos têm. Não vendo nada? Vamos lá. Vou jogar o objeto e vocês podem dizer que objeto é. Tá? Nenhum dos dois acertou. Vou pegar, ainda não tiro. Vou jogar outro objeto. Martelo, isso de novo. Uma xícara de novo. Bora mais que a xícara. Também não é, irmão. Foi uma fita do Lex. Uma colher. Já, ponto pro irmão. Já tem o ponto, professor. Uma colher, não. Senhora, vou jogar mais uma vez. Uma corrente. Também não, é uma chave. Agora o último objeto. O irmão já está com o ponto na sua frente. Pode jogar de novo. Vou jogar mais uma vez. Uma moeda. Uma moeda. Acertei? Acertou, irmão. Pode tirar a venda. Um ponto para cada um. O irmão Adal vai dar um videozinho para vocês depois. Tá? O objetivo, pode sentar, irmão. Obrigado pela participação. O objetivo dessa dinâmica era mostrar para vocês que algumas vezes os nossos ouvidos eles estão sensíveis para algumas coisas e muitas vezes não estão sensíveis para outras. Né? E isso está diretamente relacionado ao nosso trabalho, porque assim como os profetas falaram no passado, falaram, e muitas vezes ninguém ouvia, ninguém dava ouvido, né? Porque muitas vezes as mensagens ou as profecias que eles diziam vinham diretamente de confronto com o pecado que eles praticavam. Né? Então muitas vezes eles só queriam ouvir coisas boas, assim como nós nos dias de hoje. Né? Por exemplo, no passado, quando Jeremias falou para aquele povo que o cativeiro ia durar 70 anos, nossa, isso foi uma mensagem muito pesada, eles não queriam aceitar. Mas quando Ananias veio e disse que o cativeiro ia durar 2 anos, tá? Essa mensagem a gente aceita. Então nós precisamos pedir ao Senhor que os nossos ouvidos possam estar sensíveis e atentos para a gente poder reconhecer quando é o Senhor que está falando. Né? E Lucas capítulo 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E nessa noite nós possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis e atentos de ouvir a voz do Senhor. Aí com essa dinâmica nós introduzimos os livros proféticos do Antigo Testamento. Quem requereu isso das vossas mãos? Que viesses a pisar nos meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E as tuas luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Então é aquilo que a gente estava falando no começo. Os profetas, eles começavam a dizer, diferente já dos sacerdotes, que faziam o serviço de levar os sacrifícios, né, no início. Mas agora o Senhor diz outro recado: não quero mais esse sacrifício. Eu não aceito mais, porque vocês continuam praticando a iniquidade. O sacrifício era para acontecer à medida que vocês errassem, mas que se arrependessem. E não era o que estava acontecendo. A gente vê o povo de Israel
mais uma vez metido em idolatria, metido em corrupção, uma decadência moral. Então, o objetivo do livro era falar sobre o julgamento, apontar o pecado de Israel, mas também falar sobre salvação, a vinda do Messias. Tá certo? No capítulo 11, no versículo 1, ele vai falar, né, que da raiz de Jessé haveria um rebento, né? Já falando sobre Jesus, que é da linhagem de Davi, né? Filho de Jessé. Então, muitas profecias diretas, no caso, né, sobre o Messias, sobre Jesus, aconteceram por meio do profeta Isaías. Bom, para encerrar essa primeira parte, nós vamos falar só sobre o esboço. Não tem muita coisa, eu vou falar apenas os pontos que eu julgo assim mais interessantes. A gente separou aqui em 3 partes, né? 3 momentos. A profecia, né, de denúncia e convite, né? Então ele apontando o pecado do povo. Mensagem de julgamento, né, é um dos pontos que ele fala. Mensagem de julgamento no início do livro, né? Acabei de ler um versículo que está inserido, né, falando que Deus não estava mais suportando a vida deles. E no final do livro, né, a terceira parte aqui, digamos assim, ele vai falar sobre consolo, sobre paz, sobre o servo do Senhor, o autor e consolador da paz, a realização do consolo e da paz. Bom, então resumidamente, o livro de Isaías, que é o profeta de todos, é o maior profeta. Resumindo, eu sei que poderia falar muito mais coisas sobre esse profeta, mas era isso que a gente tem para resumir sobre o livro. Amém? Foi Jesus que até citou isso, né? Sim, sim. Né? Sim, sim. Interessante isso, porque a gente acha que o Antigo Testamento não é importante para conhecer e aprofundar o Novo. Eles se ligam. Sim, eles se ligam. Tanto que aquelas 5 palavras que a gente separou no início, elas vão estar acompanhando a Bíblia como um todo. O pecado do povo, a queda do homem, né? O juízo, a chamada de Deus para o arrependimento, a nossa obediência como servos e a promessa eterna de salvação. Né? Então, esse a gente conseguiu resumir essas 5 palavras, talvez não só os profetas, mas o conteúdo da Bíblia inteira. Amém? Eu já vou dar a oportunidade já para o próximo. Pai do Senhor a todos. Me chamo Maiara, para quem não me conhece, com exceção a Jesus. Eu vou estar falando sobre o livro de Jeremias. Gente, eu me encontro um pouco assim nervosa. Mas vamos estar falando sobre a autoria de Jeremias, que foi o próprio Jeremias que o escreveu no livro. E tem como características as obras contêm discursos em próximos estilos semelhantes ao Deuteronômio, cuja redação pode ser uma obra de discípulos posterior do exílio na Babilônia, que é o começo do século. Tá. Irmãos, obtendo o estudo de Jeremias, Jeremias teve uma família que nasceu assim, na cidade de Anatólia. Falando sobre esse profeta, ele é o profeta maior da Bíblia. Foi um grande desafio pegar esse livro, porque é um livro extenso, muito complicado de ser relatado, mas nós estamos aqui para tirar dúvidas das irmãs que quiserem falar, tá? Mas entrando no contexto, o livro de Jeremias é o segundo livro dos principais capítulos da Bíblia, vem depois do livro de Isaías e antes do livro de Lamentações, tá? E que registra assim, muitas profecias. Onde eu estava sentada, o irmão estava falando sobre desobediência, sobre alertar. Jeremias, ele alertava nós, o povo estava ali despercebido, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir o que ele falava, porque ali ele era o profeta. Jesus o abençoou como profeta. Então a gente observa que Jeremias, desde cedo, começou a ter essas profecias, desde cedo ele começou a buscar. Mas isso foi por incômodo de Deus. E quando for acontecer, o que Jeremias falou ao povo, por conta de desobediência, e fez a lembrar do livro fez lembrar num pequeno livro da Bíblia que diz: o povo morre por falta de conhecimento. E isso é literalmente verdade.
Mas você não escutar o que os profetas dizem, né? Suponhamos que quando a gente vai a uma congregação, a gente vai por base de revelações e não a Deus. Isso se torna algo espontâneo da gente, como ser humano, porque ser humano não é falha. Então Jeremias foi uma voz para aquele povo não queria dar crédito, não queria ouvir. Tá? E Jeremias também tem que foi em hebraico, eu não sei falar em hebraico. Eu tentei treinar, mas não consegui. Não deu certo. Foi para fazer hebreu conhecido por sua integridade de discurso de juros contra o pecado. Ou seja, ele batia de confronto de frente ao pecado, dizia que o certo era certo e o errado era errado. Quem é limpo, que se limpe, que se desmache. Então esse era o certo de Jeremias. Mas muitas pessoas estavam ali na mesmice, fazendo o que quer, tipo assim, colocando coisas em sua mente, pensamentos ao contrário do que Deus iria fazer na vida deles. Colocando de que Deus não era Deus, de que Deus seria um ser humano igual a eles, pecadores errantes. Entendeu? Que o pensamento do povo seria assim. Mas graças a Deus que Deus levantou um profeta chamado Jeremias para revolucionar aquele povo, para trazer salvação à vida daquelas pessoas que estavam precisando de ouvir a palavra de Deus. Né? Para quem não sabe, talvez Jeremias é filho do sacerdote Uquias, um grande homem de Deus também, ou Alcias, o que eu gosto dos dois nomes. Tá? Eu fiz uma pequena introdução aqui, escrevendo tanto da minha Bíblia que diz, vem aqui, Jeremias avisou o povo de Judá que uma terrível desgraça iria cair sobre eles e como castigo pelo pecado deles. Jeremias, como eu falei, tentou alertar. E Jesus, ele não é um Deus abominável. Deus, ele não é um Deus que gosta de destruir, mas o povo realmente obriga. Acho que Deus se levante a ira dele contra o seu povo. Né? Então, assim, esse versículo e sobre o livro de Jeremias me deixa assim, algo bem explícito de que o pecado nos afasta de Deus. E Jeremias tentou falar ao seu povo, mas não quiseram. E eu vou estar falando agora sobre o contexto histórico, né? Acredita-se que o livro de Jeremias tenha começado a ser escrito por volta de 605 anos antes de Cristo, e quando Jeremias preso começa a editar o seu secretário Baruque, no quarto ano do reinado de Joaquim. Não sei se a irmã colocou aqui na slide, foram 4 períodos, irmãos, são extensos, demais. E eu tentei abreviar algumas coisas, né, que no primeiro período ele vai dizer que é durante o reinado de Joaquim, que foi há 609 anos a 598 a.C. Né? É muito extenso esses 4 tópicos, mas eu vou falar praticamente só 2. Ele é muito complicado, muito extenso. E tem conta desse da Síria com a quebra de Nínive. Outros aproveitaram no cenário, cidades de Medo e Babilônia. E também os egípcios tentaram ressurgir depois de um período decadente. Com isso, a Palestina volta a ser o palco de disputas políticas e militares. Irmãos, mas quando eu ia saber que teria no meio de políticas e militares, eu nunca ia saber disso. Mas quando a gente se mantém a estudar sobre os livros, a gente acaba tendo conhecimento mais amplo, a faculdade de mentais ela expande. Mas quando eu soube isso, eu fico assim, admirada porque eu faço meus planos, mas como é que explica isso? Como é que faz isso? Porque já vai baixar assim, não, vai com calma. Mas voltando ao livro aqui, unidade. Também vai falar sobre o reinado de Josias. Também vai falar também de vários outros reinados, tá bom? Mas eu quero deixar pelo menos 2 tópicos sobre esses 4 reinados. E também Josias morre. Josias morre. Também vai entrar o outro. Tá. Josias morre e coloca no outro trono de Judá o despótico de Joaquim. O povo destacava Joaquim e Jeremias, criticava violentamente ao seu rei. Está em Jeremias, capítulo 22, versículo 13. Dessa época, o famoso discurso sobre o templo, né, onde Jeremias ia, falava de Deus, e o povo
Você precisa mandar o crédito ao que Jeremias fala, a questão da obra de Deus, a questão do que Deus fazia naquele povo. Né? O propósito de Jeremias. É provável que lá a mensagem, primeiro de tudo, dita aos seus contemporâneos e convite a endereçar aos seus dirigentes para que se convertesse e evitasse a desgraça, para que viesse a destruição do instrumento na mão de Deus para purificar o povo eleito. Né? Onde Jeremias ali falava desse Deus, falava dos seus propósitos, né? Quando desde jovem ele anunciava a palavra de Deus, desde jovem ele ia, conversava em qualquer lugar, né? Conversava de Deus, falava desse Deus. Mas também Jesus, ele o observava. Suponhamos, se colocamos a gente no lugar de Jeremias. Se a gente falasse para o povo não desse crédito, aí ele sentia o que? Triste. Ou até mesmo ficava chateado, porque aconteceu uma situação dessa comigo. Falar de Deus a uma pessoa rica e a gente falar assim: o que é que eu vou querer saber de Deus se Deus não dá nada para mim, se Deus não existe, se Deus é aquilo? Isso acaba se tornando algo meio para a gente constrangedor, como conhecedor da Bíblia, conhecedor desse Deus. E isso também para Jeremias entendeu que se eu estivesse no lugar dele, eu não ia suportar o que Jeremias suportou até onde ele poderia aguentar, até onde ele poderia suportar. É onde o povo falava dele, é onde ele sentia injúrias. As pessoas jogavam injúrias para ele. Mas era pouco aquela mesma incerteza de que Deus ainda não era para eles. Tá, e o nosso esboço de hoje é a introdução de Jeremias, desenhada profeta 13º ano de Josias, a qual eu acabei de explicar para vocês, então um pouquinho de Josias. E vou mudar aqui rapidinho. Que eu já vou explicar. Afirmações proferidas na maior parte nominadas de Josias também, tá? No capítulo 2, versículo 1, e ao 20 ao 18. Há profecias especiais de julgamento, né? Como eu falei, Jeremias foi julgado, foi preso por causa do povo, não foi por Deus. Ele fazia as coisas de Deus, sim, mas o povo, o povo que colocou ele naquele lugar. Né? Entendemos que o anonimato foi alfabetizado. Eu estava lendo um texto hoje pela manhã, um rapaz mandou uma mensagem para mim e ele colocou uma simples frase: que tem depressão, né? Tem. Como se diz o nome? Isso. A ansiedade é um pouco mais diferente, né? E eu pude ser tratada por pessoas decenais. A gente, suponhamos que se eu fosse Jeremias, a gente tivesse tudo isso, né? A gente se matava nós mesmos, né? Se mataríamos nós mesmos. Porque Jeremias entendeu que deveria se matar sim, devido ao que aconteceu com ele. Mas não, ele obteve força, ele obteve vigor. Falar de Deus é falar de alguém que cuida dele todos os dias, é um provedor dele todos os dias, é o que cuida dele a variados dias, por mais que a gente não seja merecedor, por mais que a gente não mereçamos esse amor, porque realmente a gente não merece, devido às falhas que nós cometemos, dos erros que nós cometemos. E Jeremias, assim, a gente pode ver um jovem que andou reto ao caminho de Deus, à base de jovem. E eu já me vejo assim, porque sou jovem, gente. Sou jovem, me vejo assim como Jeremias. Sobre o princípio de restauração, falava um pouco de a família estruturada naquela época. Não, como você me fala, o milagre de Deus não é igual antes, sim. Ele curou antes, ele pode curar hoje. Ele curou no passado, ele pode curar hoje. E lá poderíamos ver que tinha família estruturada de Jesus lá. Deus usava de Jeremias para falar com ele para restaurar a sua família, os seus relacionamentos, as suas amizades. Está em reto, no capítulo 2, versículo 1, ao 32 ao 26. As outras profecias durante o reinado de Joaquim e de Zedequias, que foram as 609 anos antes de Cristo. Também
Jeremias cometeu uma dupla blasfêmia contra o nome de Jeová. E falava contra a casa de Jeová. Jeremias afirmou suas palavras perante o tribunal e só não morreu porque alguém se lembrou do profeta Miqueias, que, um século antes, pregara destino parecido com o tempo e para a cidade e nada sofreu. Babilônia surge com potência sobre reinados na cultura dos horrores. Jeremias adverte israelitas que babilônicos em breve invadirão os países. Eu vou te entender desse texto. Eu não saberia que existiria esses 4 tópicos sobre de Jeremias. Pensei que era livro fácil, literalmente, mas não foi um obstáculo muito grande a gente passar que Jeremias é um livro extenso. Então, assim, Israel colocado no trono uma noite, depois disso foi proibida a entrada do templo. Jeremias foi proibido a entrada no templo. Porque ele falava de Deus e as pessoas não ouviam. Por esse motivo, houve essa discordância do povo dele não poder entrar ao templo. Teve eventos dos últimos dias de Jerusalém, na 27 de fevereiro ao 45 ao 5, e profecias contra nações, que a gente falaria seriam nações contra nações, que é do Gabriel. Então, assim, Jeremias, ele falava. Tanto é que Jeremias, ele poderia dar de si mesmo para ajudar seu povo, mas o povo, se pudesse ajudar, ele seria ajudado. Mas como não houve essa união, Jeremias acabou sendo uma pessoa sozinha, mas sabendo que tinha um Deus por eles. O epílogo. Que é algo bem mais. Eu estudei sobre um pouquinho mais extenso também sobre essa situação. E aqui vai mostrar, vamos já chamar o livro de Ezequiel, essa apresentação de Jeremias. Tá, vamos passar para o próximo. É a próxima. Mas antes de eu dar a chamada do próximo, e traz o livro de profecias, sobre alertar o seu povo, sobre alertar nós mesmos, porque ele que a Bíblia é uma bússola de vida para a gente. E Jeremias tem sido o alerta para nós, e que nós possamos ser alerta também ao povo. Porque Jeremias, ele o alertava, e a gente também, no papel, temos que alertar. Porque, como eu disse, falando que o povo ele morre por falta de conhecimento, mas o povo ele morre por falta de conhecimento porque não tem quem fale desse Deus. Porque não tem quem diga de que Deus pode fazer muito mais do que a gente pode fazer. Então, assim, as pessoas morrem por falta de conhecimento. Porque nós, como crentes, não chegamos para a terra e falamos desse Deus. Mas quando a gente se incomoda, que a gente está acomodados mesmo, a gente vai falar desse Deus. Porque isso acontece, a gente é ser humano, a gente realmente peca, a gente falha toda vez. Mas a gente também temos que ser Jeremias, falar desse Deus. Falar que a gente tudo pode na vida do ser humano. E também ser o profeta de hoje. E como Vamos lá, próximo. Pai Senhor, queridos, me chamo Anaildo Serrão, mais conhecido como Nai Serrão. Dificilmente vocês vão me conhecer por Anaildo, só como Nai. E hoje vou apresentar o livro de Daniel. Quem for? O livro de Daniel, a autoria do Daniel mesmo, que escreveu. Ele escreveu o livro de Daniel com a data de de 930 em diante, que escreveu o livro dele, na Babilônia, escreveu o livro dele. Tá? A característica dele é um livro que tem 2 divisões, nós vimos, do 1 ao 6,
tem histórias entre Daniel e seus 3 companheiros, que foram presos com ele, né? Foram feitos cativeiros, onde lá eles não usufruíram das coisas do rei, não comeram da comida do rei, mas sim um outro alimento, né, que a gente bem sabe. Daniel não é um livro muito assim, difícil de entender. E no versículo 7, capítulo 7 ao 12, vai falar das suas visões e profecias, que a gente vê aí, as visões que ele teve, os sonhos e tudo mais. A gente sabe que o livro de Daniel ele faz menção com o livro de Apocalipse, né? Fala das profecias. O contexto do livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., enquanto Daniel vivia na Babilônia. Falaram, né? Na Babilônia, e lá ele escreveu o seu livro. O livro de Daniel ele não tem um público específico. Não disse assim, não, esse livro aqui não vai ser só para o livro de povo de Judá, de Israel, não tem. Para todo mundo, inclusive para os antepassados, quanto as nossas gerações de hoje. Portanto, ele escreve as revelações para o mundo inteiro, não especificamente ao povo de Israel. Ou seja, o livro de Daniel é um livro de revelação de eventos para todas as pessoas sobre o que já aconteceu e que ainda irá acontecer. Como falei para vocês, é um livro que ele faz também menção de Apocalipse, para a gente ver as revelações que vão ocorrer ainda. Nossos esboços aqui, só algumas características que eu coloquei, né? A gente vê do capítulo 1 ao 21, a dedicação de Daniel, né? A gente vê aqui, aí do capítulo 3 ao versículo 3, capítulo 3, entre a fornalha ardente com a lição de fé. Aí a gente veio a ver também no capítulo 4, né, a visão de Nabucodonosor, a grande árvore, daí por diante, né, a gente vai ver a festa de Belsazar, acontece. Daniel no Covas dos Leões, a gente vai ver a visão dos 4 animais e do ancião de dias, a visão do carneiro e do bode, e do chifre pequeno, e a profecia das 70 semanas de anos. Por diante, né? A gente vai ver muitos esboços aqui. O panorama profética de Daniel, e esse é o livro de Daniel. O livro que eu falei para vocês, né, é muito difícil de entender, tem assim com 12 capítulos. Esse foi o livro que me repassaram para eu estudar, né? Eu peço até perdão porque toda a cabeça está muito assim, aberta para falar sobre o Daniel, porque aconteceu ontem, e toda a cabeça aqui ali. Mas eu passei algumas coisas para vocês, sei que não foi tudo que vocês esperaram, mas Deus bateu um pouco a mente de vocês sobre o livro de Daniel. Tá bem? Agradeço. Isso. Não veio, mas Pode ser a todos. Amém. Boa noite, né? O meu livro é sobre Joel. Vou aqui tentar explanar ele, porque ele é um livro bastante pequeno, né? E apesar dos outros terem bastante conteúdo, o livro de Joel ele tem pouco conteúdo. E eu fui atrás, né, para trazer o melhor para vocês.
E espero que vocês possam entender. Seu nome é? Franciene. Você. O livro de Joel, né, ele tem a autoria do próprio Joel. Ele é filho de Betuel. Né? E o nome, o seu significado, acho que dá de ver, Javé é Deus. E ele se declara a profecia que é a palavra do Senhor. E isso você pode ver lá logo no primeiro versículo. Tá bom? E eu fui atrás, né, de saber sobre a origem de Joel, né, ser filho de Betuel, mas eu só achei o significado do seu pai, né, que significa engrandecido por Deus. Fui atrás da sua genealogia, não consegui achar, e tanto que eu corri muito mais a fundo, e os pesquisadores só dizem que ele só é citado mesmo no seu livro, né, que é o de Joel. Aqui, as características, né? É a das obras literárias mais esperadas do Antigo Testamento. Contém a profecia mais profunda do Antigo Testamento. Registra numerosas calamidades e oferece o exemplo de um pregador. Nós podemos ver hoje, né, que existem várias calamidades. Naquela época de Joel, ele falava sobre a praga de gafanhotos, né? E também sobre a seca, sobre a fome, incêndios arrasadores, invasões militares, desastres nos céus, e hoje nós podemos ver tudo isso, né? Naquela época eles passaram pela enxame de gafanhoto, pela nuvem de gafanhoto, que devastou ali toda a cidade de Jerusalém de Judá, tá bom? E Joel, ele foi um homem considerado um exemplo de pregador, pela sua estreita comunhão com Deus. Então ele tinha ali uma estatura espiritual para profetizar para o povo. Por isso que ele foi escolhido por Deus para ali estar pregando para o povo, oferecer os seus corações, rasgar os corações, oferecer jejum, sacrifício, ok? Vamos lá. O contexto histórico, né? Levando-se em conta que Joel não menciona nenhum rei ou evento histórico, não se pode determinar o período do seu ministério. E aí eu fui mais a fundo, não quis só me basear nisso, não tem nada ali no contexto histórico, mas eu fui a fundo. Então, os historiadores, eles dão assim 2 períodos de data, né? Que eles acreditam que foi depois do exilado da volta de Jerusalém, né? Que foi ali por volta de 510 a 400 mil anos antes de Cristo, né? Que foi a reedificação ali do templo, tá bom? E a outra data que eles dão, acreditam também que foi que tenha sido entregue durante os primeiros dias do jovem rei Joás, que foi por volta de 835 a 830 a.C., que subdigiu o trono de Judá com a idade de 7 anos, tá? O rei Joás. E a referência que eu tenho para vocês pesquisar é lá em 2 Reis 11:21, que pode dar mais uma base para vocês, ok? O propósito, juntar o povo diante do Senhor numa grande assembleia solene, exortar o povo a arrepender-se e a voltar-se humildemente ao Senhor Deus, com jejum, choro, pesar de clamor, por sua misericórdia. Registrar a palavra profética ao seu povo por ocasião de seu sincero arrependimento. Então, o propósito era fazer que o povo se arrependesse. Nós estamos vendo aí
uma série de arrependimento do povo, né? Desde quando começou, o Senhor ele sempre traz propósito de calamidade, de desastres naturais, para que o povo viesse se arrepender de todo o coração. Esse é o propósito, né? Não porque Deus ele é um Deus terrível, não porque Deus ele é um Deus, como eu posso dizer, um Deus não amoroso, mas que ele vinha fazer isso para que o seu povo se arrependesse verdadeiramente, sincero, um arrependimento sincero, né, de todo o coração, de todo o pecado, para mostrar a sua bondade, para mostrar a sua misericórdia, para mostrar o que eles tinham para o futuro, que eram as bênçãos de Deus. Amém? E o esboço, vamos lá. Aqui, o esboço. A calamidade atual de Judá. Uma praga devastadora de gafanhotos, como eu falei para vocês, né? E eu pesquisando sobre isso, muitos historiadores falavam que a enxame era tão forte, a nuvem, que não podia ver o dia, não podia ver a noite, também não podia ver o sol e a lua, né? Até as estrelas também não podiam ver. Imagine, né? Aquela calamidade mesmo, se o povo não se arrependesse, misericórdia, né? Muito. A chamada do arrependimento nacional, a situação desesperada de Judá. Essa chamada de arrependimento nacional, não importasse quem seja, né? Jovem, idoso, mães que estavam ali amamentando seus filhos, todos, sem exceção de ninguém, tinham que fazer o seu jejum, tinham que fazer o seu clamor, tinham que ali rasgar o seu coração e se arrepender. Amém? A iminência de um juízo ainda maior, um exército ameaçador preparado para marchar contra Judá, a chamada ao arrependimento nacional. Mais uma vez aí o Senhor, né, pedindo novamente. O futuro dia do Senhor, a promessa de restauração, a promessa do derramamento do Espírito Santo, promessa do juízo e da salvação para as nações, para Sião. Então, Joel, né, como foi falado, a palavra central dele é a questão do arrependimento. É a questão do pecado, mostrar que o povo estava pecando. Tá bom? E Deus queria, mediante a isso, mostrar o futuro que eles tinham. Que não era aquilo, né, não era as pragas, não era o exército dominar suas terras, mas que eram as bênçãos do Senhor Jesus. E o derramamento do Espírito Santo sobre eles, que vai acontecer aonde? Lá em Atos 2, né? E creio que é só. E com isso, eu fecho aqui